Mas antes de iniciarmos a aula 15, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula 14, parte B, lá na página 10. A tarefa da aula 14, parte B, está lá na página 10 e nós temos apenas um exercício, tá? Realize os cálculos e depois escreva como lemos os números dos resultados. Então, vocês deveriam realizar os cálculos e posteriormente colocar a escrita por extenso de cada resultado, tá? Então, conta A: 485 menos 230 é igual a 255. B: 677 menos 94 é igual a 583. C: 350 menos 128 é igual a 222. D: 938 menos 15 é igual a 923. E: 222 menos 139 é igual a 83. F: 723 menos 260 é igual a 463. G: 808 menos 145 é igual a 663. H: 167 menos 90 é igual a 77. I: 521 menos 218 é igual a 303. Muita atenção às trocas. Em algumas ordens aqui houve a necessidade de realizar as trocas, não é verdade? Por exemplo, aqui a conta B: 7 menos 9. 7 é menor que 9, portanto, não dá para fazer a subtração. Então, eu fiz uma troca. Eu troquei uma centena por 10 dezenas, ficando então com 5 centenas e 17 dezenas. Aí sim dá para fazer a conta. Então, preste atenção que em alguns locais, ó, em algumas ordens, houve necessidade de fazer as trocas, tá bom? Lembrando que você pode pausar a videoaula e fazer as devidas correções. E se mesmo assim ainda houver alguma dúvida, retire todas as suas dúvidas, sane as suas dúvidas com a professora da sua sala de aula, tá bom? Continuando o exercício, nós temos aqui agora a escrita por extenso dos resultados das contas anteriores, tá? Da A até a I. 255, resultado da conta A. 255. B, 583. 583. C, 222. 222. Observem que nós escrevemos com algarismos, né, com números, e ao lado direito nós escrevemos por extenso. D, 923. 923. E, 83. 83. F, 463. 463. G, 663. 663. H, 77. 77. E 303. 303.
Observem a escrita correta. Se houver necessidade, pause a aula e faça as correções, tá bom? Agora sim, nós vamos dar início à nossa aula 15. Então, peguem aí a aula 15 de vocês, abram não, né? Já coloquem aí na primeira página o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor ou da sua professora e a turminha de vocês. A aula de hoje é língua portuguesa. Agora nós temos aqui o nosso calendário. Conforme vocês já sabem, de acordo com a turma que vocês pertencem, vocês vão fazer essa aula em dias diferentes, tá bom? Então, a aula 15 parte A será da seguinte maneira: se você pertencer à turma vermelha, você vai fazer essa aula no dia 19, tá? Segunda-feira, 19 de julho de 2021. Então, se você for da turma vermelha, coloque lá na página 1, no espaço da data, 19/7. Relembrando que nós estamos no mês 7. Julho é o mês 7. Mas, se você for da turma verde, você vai fazer essa aula na terça-feira. Terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Então, se você for da turma verde, você vai colocar lá na data, na página 1 da aula 15, 20/7, dia 20 do mês de julho. Mas, se você pertencer à turma amarela, você vai fazer essa aula na quarta-feira. Quarta-feira, 21, dia 21 do mês de julho do ano de 2021. Então, se você pertencer à turma amarela, coloque lá na data 21/7. Agora sim, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, de língua portuguesa. A nossa aula é sobre um gênero textual, história em quadrinhos. Vocês gostam? Eu amo histórias em quadrinhos. Aí na página 1, nós temos a leitura. Ó, acompanhe a leitura com a tia Werid. História em quadrinhos, ou HQ. Sim, em alguns lugares nós encontramos duas letrinhas, HQ, que o significado é história em quadrinhos, tá? HQ, ou história em quadrinhos. É o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, que montam uma cena. Tem o objetivo de contar uma história ficcional, ou seja, uma história imaginária, ou não, que representa feitos da humanidade de determinada época ou não. Podem ser vistas em revistas, jornais, gibis, entre outros, no formato de tirinhas. As histórias possuem personagens, lugar, tempo e geralmente tem um final inesperado. Normalmente tem balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias, tá? Então, nas histórias em quadrinhos, nós temos vários tipos de balões, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Aqui nós temos um exemplo de uma história em quadrinhos, nós temos aí uma tirinha, tá? De Garfield, né? Que é este personagem. Vamos lá, ó. Nós temos alguns sons, ó. E uma fala. Este balão aqui é de fala. Esse daqui é um som. Este é um balão de pensamento, tá? Então, o Garfield, ele não está falando, ele está pensando. Vamos lá, ó. Snap. Ai! Snap. Ai! Snap. Ai! E Garfield só observando.
Aí ele pensou, mais uma. Snap! Ai! E aí ele concluiu, ó, o pensamento dele. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. Então, todas as armadilhas foram desarmadas, né? E ele sabia até quantas tinham. Tinham 4 armadilhas, ó. 1, 2, 3. Opa, mais uma. 4. Então, todas as armadilhas para rato foram desarmadas. Continuando aí na página 1, agora vocês podem observar, ó, os variados tipos e formas de balões. Se houver balões, para que servem os balões? Então, aqui nós temos alguns, tá? Observem que tem vários tipos, ó. Observem. Então, aqui nós vamos falar sobre cada um, ó. Este formato de balão é o mais comum, é aqueles que aparecem em falas, né? Ó, fala do personagem. É o mais comum, ele é um formato mais oval e sai da boca do personagem, tá? Aqui, este aqui é o grito do personagem, olhem só. Este daqui é quando aparece este ponto de interrogação e essa nuvenzinha aqui, o personagem está com dúvidas, tipo, E nós temos um ponto de interrogação, tá? O personagem tem alguma dúvida. Aqui, quando aparece este balão que parece que está se desmanchando, né? O personagem está choroso, está triste, está melancólico. Aqui nós temos o balão do cochicho. Olhem aqui, todo tracejado, quando fala mais baixinho, quando está cochichando. É este balão aqui, todo tracejado, ó. Aqui nós temos o balão de fala de mais de um personagem, quando mais personagens falam a mesma coisa, que tem a mesma fala, ó. Estão vendo aqui? No caso, 4 personagens estão dizendo a mesma coisa. Bom dia, professora. A fala de mais de um personagem. Quando nós temos esse balão aqui em formato de nuvem, que nós temos um ponto de exclamação aqui dentro, o personagem está admirado. Agora aqui, quando nós temos notas musicais dentro do balão, o personagem está cantando. Este daqui é um balão bem comum também, que vocês viram ali na tirinha anterior do Garfield, que é o de pensamento. Ó, quando tem essas bolinhas aqui, ó, lá no finalzinho dele, que sai da cabeça do personagem, indica que o personagem está pensando, é o pensamento do personagem, tá? Quando aparece uma lâmpada dentro desse balãozinho, que também é de pensamento, estão vendo, ó? Ó, o personagem teve uma ideia quando aparece essa lâmpada acesa, tá? Aqui nós temos reticências dentro de uma nuvenzinha, dentro do balão. O personagem não consegue se expressar, tá? Então, reticências dentro do balãozinho de nuvem. O personagem não sabe como se expressar, não consegue se expressar. E este daqui, quando tem estes símbolos, estrelinha, esses símbolos, essas ondinhas, significa que o personagem está muito zangado, está bravo, tá? Então, muita atenção, essa parte é muito importante vocês compreenderem, tá? Porque quando vocês visualizarem um determinado tipo de balão, vocês conseguem entender qual é a finalidade
de cada balão, tá bom? Compreendendo melhor a história. Virando aí a página do material de vocês, na página 2, nós temos o título: Como analisar uma história em quadrinhos? Então, como que vocês devem analisar? A Tchueli já acabou de dizer que vocês têm que prestar atenção aos balões, né? Para ver se o personagem está falando, se está pensando, se está bravo, se está alegre, né? Nós temos também que analisar a expressão facial, prestar atenção aos detalhes, tá? Página 2 do material de vocês. Como analisar uma história em quadrinhos? Para compreender uma história em quadrinhos, é necessário fazer a leitura de imagem, analisar as falas, analisar as expressões faciais e corporais dos personagens. Então, nós temos que observar tudo, não é verdade? Olhando, a gente consegue entender muitas coisas, não é? Então, nós temos que fazer uma leitura das imagens. Aqui nós temos a história em quadrinhos que vocês têm aí na página 2, ó. A Tchueli vai ler para vocês. A história em quadrinhos aí da página 2 da aula 15. Eu também vou pedir uma coisinha pro bom velhinho. Acho que vou pedir uma bola. Então, prestem atenção, ó. A Magali, essa é a fala da Magali, essa é a fala do Cascão. O Cebolinha só está observando e a Mônica também falou, ó. Amiga, que tudo! Então, aqui elas se cumprimentaram. Quanta frescura, Eca! E o que deu neles? Prestem atenção nos balões aqui do Cascão e do Cebolinha. Prestem atenção às expressões faciais, às expressões corporais dos dois personagens. Liga não, amiga. Claro que não. É que eles esqueceram de escrever uma cartinha para o Papai Noel. Zupt! Ih, esses meninos são tão devagar. Estamos anos-luz à frente deles. Então, prestem atenção a todos os detalhes. O que os dois fizeram? O que significa, ó, essa perninha indo para lá? Quer dizer que eles, ó, foram escrever uma cartinha pro bom velhinho, não é? Então, tem algumas coisas nas histórias em quadrinhos que não estão escritas ali, não estão explícitas, que estão implícitas, que você vai ler, vai visualizar, na verdade, e você vai entender, tá bom? Continuando aí na página 2. Agora vocês vão responder aí para a professora de vocês oralmente, tá? Quando está escrito oralmente, é falando, não precisa de escrita, não precisa de registro, tá bom? Vocês vão responder 5 perguntinhas para a professora de vocês, ó. 1. Quem são os personagens? Quem são os personagens que participaram lá da história em quadrinhos anterior, que a Tchueli acabou de ler para vocês? 2. Observe as expressões faciais dos personagens para identificá-las. Então, prestem atenção nas expressões faciais. O que cada expressão facial significava? 3. Para que servem os balões? Então, voltem lá na história em quadrinhos e observem os balões, tá? 4. Observem alguns símbolos que apareceram nos quadrinhos. O que você acha que eles significam? Então, nós temos alguns símbolos aqui, ó. Ó, 2 balões com pontos de exclamação. E esse zupt, zupt. E aí? Comentem aí. O que significam essas 3 expressões?
esses 3 símbolos lá da história que vocês acabaram de ver? 5. Qual a mensagem que a história quer nos transmitir? Qual foi o objetivo dessa história em quadrinhos? Qual foi a mensagem que essa história quis transmitir para vocês? Tá bom? Então vocês vão responder oralmente para a professora de vocês. Agora vocês vão virar a página aí da aula 15, nós vamos para a página 3. O trabalho com história em quadrinhos em interpretação e produção nos auxilia a usar recursos que aprendemos nas aulas, como leitura, interpretação de texto, interpretação de imagens, leitura de imagens. Permite maior capacidade de criar textos. Sim, gente, quem lê bastante aumenta o repertório, aumenta o vocabulário, aprende a escrever corretamente, não é? Então a ortografia fica melhor, o vocabulário fica melhor, o repertório de escrita fica muito rico. Então leiam, tá? Cadê? Permite maior capacidade de criar textos, personagem, narrador, estrutura textual, melhora pontuação, revisão, amplia nossa capacidade de argumentar ideias, não é? Porque vocês adquirem conhecimento. Então, vocês têm condições de argumentar as suas ideias. O trabalho com história em quadrinhos, além de ser muito divertido, traz muitos benefícios para vocês, muitas coisas boas, tá? Agora vocês vão fazer as atividades, tá? Aí na página 3 nós temos assim: leia a história, depois numere os quadrinhos na ordem em que foi lida. Então, a primeira coisa, ler, tá? A Tia vai ler com vocês. E depois vocês vão numerar os quadrinhos na ordem em que foi lido cada quadrinho. Então vamos lá, Tio Ed vai ler para vocês, ó. Lembrando que o Cebolinha ele tem um probleminha na fala, né? Ele tem uma troca. Ele troca o R pelo L. Tia vai ler, ó. Cebolinha, o que é isso? Vomitou um gulu. Um o quê? Gulu. O quê? Gulu, gulu, gulu. Gulu, 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 gulu. O que faz um guru, Cebolinha? Dá conselho para todos que têm problemas. Eu primeiro. Deixa que eu vou primeiro. Não, eu. Só não tenho conselho para evitar que alguém apanhe da Mônica. E ficou sozinho. Por que será que ele ficou sozinho aqui? Quem foi que escreveu aquela história em quadrinhos? Quem foi o criador da Turma da Mônica? Quem é o autor? Sobre o autor, Maurício de Souza, que nasceu em 1935, é um dos mais famosos cartunistas brasileiros. Criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. Então, este daqui é o ilustre Maurício de Souza, o criador dessa turminha fantástica. Agora vocês vão responder, ó. 2, continuando aí na página 3, tá? Observe as imagens dos quadrinhos. Então, nós temos aqui, ó, este quadrinho aqui. O que indica a fisionomia do Cebolinha? Então, prestem atenção aqui, ó. A fisionomia do Cebolinha. O que está acontecendo? O que indica? Cebolinha está o quê?
Agora vocês vão virar a página, tá? Vão lá para a página 4 da aula 15. Exercício 3. Escreva o nome de 2 personagens dessa história. Fácil, né? Então, voltem lá na história em quadrinhos. Aqui também tem 2 personagens. Escreva o nome de 2 deles, tá? 4. Releia este quadrinho. Então, nós temos este quadrinho aqui, ó. O quê? Gulu. Quando Cascão diz o quê? O que essa expressão indica? Olha a expressão dele. O quê? Termina com ponto de interrogação. O que essa expressão indica? Respondam aqui, bem bonitinho, tá? Relembrando, quem já escreve com letra cursiva, inicia com letra cursiva, substantivos próprios, Cascão, Cebolinha, sempre com letra maiúscula no início também, tá? Coloque o ponto final lá no final da frase. Tenham bastante capricho, tá? Exercício número 5, ainda aí na página 4. Marque a alternativa que mostra, segundo Cebolinha, o que um guru faz. Então, segundo Cebolinha, o que um guru faz? A. Tem conselho para quem quer enfrentar a Mônica. B. Não dá conselho para quem querer enfrentar o guru. C. Dar conselho para todos que têm problemas. Então, segundo Cebolinha, o que um guru faz? A, B ou C? Coloquem um X aqui entre parênteses na alternativa correta. Exercício 6. Observe este quadrinho e responda corretamente. Então, observem aqui, ó. O quê? Gulu, gulu, gulu. A fala do Cebolinha representa surpresa com a pergunta? B. A fala do Cascão representa alegria em ver o Cebolinha? C. A fala do Cebolinha demonstra raiva pela dúvida do Cascão? A, B ou C? Coloque X na alternativa correta. Observe este quadrinho e responda corretamente, através deste quadrinho aqui. Agora, vocês vão virar a página de vocês, vão lá para a página 5, tá? Do material de vocês. Página 5. Nós temos aí uma produção de texto. Você conheceu um pouco sobre as histórias em quadrinhos. Leia novamente a história, essa história aqui abaixo, do Cebolinha querendo se tornar gulu, né? Guru. Observe o 7º quadrinho. Qual? Terceiros anos? 7º. Então, vamos ver qual é o 7º quadrinho? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Então, o 7º quadrinho, qual é? O 7º quadrinho é este daqui. Ó, só não tenho conselho para evitar que alguém apanhe da Mônica. Imagine que você seja o Cebolinha. Quais conselhos você daria para evitar que alguém apanhe da Mônica? Vocês sabem que a Mônica é nervosinha, né? Bem bravinha. Ela não gosta que peguem o Sansão dela, o coelhinho dela, não é verdade? Ela fica furiosa quando o Cebolinha dá nós nas orelhas de Sansão, não é? Então, agora é com vocês. Imaginem que vocês seja o Cebolinha, tá? E vocês vão dar conselhos para que ninguém apanhe da Mônica, né?
Relembrando, meninos, que nós estamos falando de uma história imaginária, uma história fictícia, tá? Que na nossa vida real, né, o nosso comportamento não pode ser igual o da Mônica. De jeito nenhum nós podemos agredir um amiguinho, não é verdade? A gente não pode bater nos nossos amigos. Por mais que eles estejam errados, né? Que mesmo que alguém dê nós nas orelhas dos nossos brinquedos, dos nossos ursinhos de pelúcia, a gente não tem que sair batendo nos nossos amigos, né? Relembrando que aqui nós estamos falando de uma história fictícia, imaginária, né? Vocês sabem que a Mônica, ela é muito brava. Então, quais os conselhos que o Cebolinha, imagine que você seja o Cebolinha, quais os conselhos que vocês dariam para que ninguém apanhe da Mônica? Aí é com vocês. Imaginem. O que vocês podem dizer? Não faça travessuras com os brinquedos. Seja sempre amigável, né? Bom, aí depende da imaginação de vocês. A pergunta é: quais conselhos você daria para evitar que alguém apanhe da Mônica? Aí na página 5, vocês têm este espaço aqui, né? Este espaço que tem essas linhas. Aí será a produção textual de vocês. Relembrando que vocês precisam colocar um título, tá? Na sua produção textual, relembrando que vocês precisam do recuo daquele espacinho para paragrafar, tá? Sinalize as suas frases, tenha uma sequência, uma ordem dos fatos, não deixe o seu texto todo bagunçado, pense bonitinho. Depois que você escreveu, releia o que você escreveu para ver se você entende. Lembrando que toda vez que a gente produz um texto é para alguém ler, não é? Se eu escrevo é porque terá um leitor. Então, o seu leitor, ele precisa ler e compreender o seu texto, tá bom? Então, caprichem, hein? Confio em vocês, tá? E agora, chegou o momento da nossa tarefinha. Tarefa da aula de hoje, tarefa da aula 15, parte A. Aí na página 11, coloque a data que você vai fazer a tarefa, tá bom? Lembrando que depende da turma que vocês pertencem. Tarefa da página 11, da aula 15. Nós temos assim, ó. Leia a história em quadrinhos e responda as questões. Então, a primeira coisa de tudo que vocês vão fazer é ler a história em quadrinhos, lá na página 11. Turma da Mônica, hein? Natal é época de surpresas. Aí nós temos um balão aqui, olha o pensamento. Aqui ele falou e aqui ele pensou, né? Cascão falou e pensou. De ganhar presentes, então ele fala e pensa. De comemorar, olha o pensamento dele. Jantar com a família, então ó, ele fala e pensa. Enfeitar a casa, ó, ele imaginando, ó. Para esperar o Papai Noel, olha a imaginação dele, já está pensando no futuro, né? Natal também é época de refletir, pegar tudo o que temos e transformar num presente com amor e carinho. É o melhor do Natal. Olha que coisa linda, gente. Ele pegando os brinquedos dele e vai fazer uma doação. Muito bonitinho, né? Realmente, Natal é tempo de refletir. E aqui nós temos apenas duas perguntinhas, tá? Para o Cascão.
Cascão, Natal é época de quê? Tá? Então, esta aqui é sobre a HQ, sobre a história em quadrinhos. Essa daqui é uma pergunta pessoal, tá? Então, você vai responder. Agora, para você. Então, para você, escreva o que é a época do Natal. A pergunta número 1 é de acordo com a história em quadrinhos. A pergunta número 2 é pessoal. Você vai responder, tá? Para o Cascão, Natal é época de quê? E para você, o que é a época do Natal? Tá bom? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje, aula 15, parte A. Espero que vocês tenham gostado. Leiam bastante histórias em quadrinhos, tá? Divirtam-se e aproveitem para aprender também. Beijos, até a nossa próxima aula. Tchau!